Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Gabriel Azevedo, professor de língua portuguesa e de redação aqui na Help Educação. E hoje nós temos o nosso último projeto de texto da conclusão do tema Pirataria Digital: Entraves para o Combate. Logo, precisamos desenvolver uma perspectiva de trazer os mecanismos pelos quais nós passaríamos para conseguir desenvolver os nossos pontos de vistas. E agora precisamos solucioná-los. Se você não tivesse tido o projeto de texto da geral, o projeto de texto da introdução, projeto de texto de desenvolvimento um, projeto de texto de desenvolvimento 2, aqui agora vai aparecer um link que você tem acesso a todos esses vídeos junto a esse de conclusão para que você consiga entender os processos pelos quais você deve passar para tentar tirar uma nota 1000 ou acima de 900 pontos. Portanto, vamos à nossa leitura aqui, que é o mais importante. Algumas coisas precisamos salientar, mas antes vamos ler e depois vamos comentar. Tendo em vista que o ato de piratear se modifica através do tempo, faz-se imperativa, por fim, uma medida por parte do Estado. Desse modo, o Ministério da Segurança Pública, na figura de seu ministro, Flávio Dino, deve estabelecer uma síntese de ações a serem tomadas com vistas a impedir o compartilhamento de documentos protegidos por direitos autorais, por meio de um projeto de lei e estabelecê-las com o efeito de coibir procedimentos de pirataria. Logo, com essas medidas, os problemas, como o uso de Mister Robot, será sanado. Então, nós temos aí algumas informações importantes. Já saliento logo, se você não assistiu as outras aulas, já veja, porque nós fazemos a distinção entre o que é uma frase, o que é uma oração, o que é um período e o que é um parágrafo. Nesse sentido, sabemos que um parágrafo é um conjunto de períodos. Um parágrafo deve ter sempre 3 períodos: introdução, desenvolvimento, conclusão, porque isso dá coerência às informações. Tá ok? Veja bem, tendo em vista que o ato de piratear se modifica através do tempo, olha só o que nós retomamos aqui. Então, no primeiro período aí, retomamos a nossa tese. No parágrafo de introdução, pelo qual passamos e desenvolvemos, há também um vídeo do projeto de texto da introdução, nós discutimos que a nossa tese era baseada na intersecção entre tema mais repertório 1 mais repertório 2 igual tese. Nós trabalhamos com essa função aqui. Não sei nem se é função, acho que isso é um cálculo mesmo, né? Um cálculo humânico. Vou chamá-lo assim, um cálculo humânico. Batizado, pronto. O cálculo humânico tem o que então? Piratarias digital entraves para o combate. Tivemos aí, então, um repertório 1, um repertório 2, no caso, repertório 1 Mega Upload, repertório 2 Netflix. Pô, com base no pirataria digital, com base no que eu sei sobre o Mega Upload, sobre o Netflix, o que eu posso defender? Posso defender que o ato de piratear se modifica através do tempo. É isso que eu posso defender. Então, isso aqui, se nós observarmos aqui, vamos colocar que nós retomamos a nossa tese. O por fim aqui, se você observar bem, é o nosso elemento coesivo interparagrafal, por mais que ele esteja deslocado, tá? E sequencial, mas o mais importante, um elemento que nós chamaremos de um operador argumentativo, tá? Precisamos de dois, pelo menos em 2 parágrafos, né? Veja, faz-se imperativa uma medida por parte do Estado, tá bom? Não é o nosso agente, mas já indicação interventiva. Certinho? Bom, desse modo aí, o nosso elemento coesivo intraparagrafal, o Ministério da Segurança Pública, meu agente
Na figura do seu ministro Flávio Dino, detalhamento. Deve estabelecer ação. Uma síntese de ações a serem tomadas com vistas a impedir o compartilhamento de documentos protegidos por direitos autorais é o nosso efeito. De documentos protegidos por direitos autorais, olha só que interessante, por meio de um projeto de lei. Olha a locução conjuntiva por meio de meio modo. Opa, peraí, professor. Eu tive um agente, eu tive um detalhamento, eu tive uma ação, eu tive um efeito e eu tive um meio modo. Professor, o que que falta então para que eu faça a minha conclusão terminar de uma forma interessante? Você precisa concluir, tá? Então, introdução do parágrafo de conclusão, nós retomamos a tese. No desenvolvimento, que no caso é o segundo período, proposta de intervenção. E na conclusão, o que que nós tivemos aí na conclusão? Na conclusão, nós simplesmente tivemos aí uma retomada da contextualização, tá? Então veja, o elemento coesivo ele que termina o parágrafo também termina a redação, logo, que é um elemento coesivo. Com essas medidas, o problema com o uso de Mr. Robot, o problema com o uso de Mr. Robot será sanado. Retomamos aí a nossa contextualização. Você tem agora acesso a todo o projeto de texto, desde o projeto de texto geral aos projetos de textos parágrafos, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Tudo o que a gente fez aqui nessa redação, nós precisamos entender que tivemos como base o projeto de texto geral, tá? Porque foi o projeto de texto geral que articulou as informações para que nós pudéssemos executá-las. Então, eu sou o professor Gabriel Azevedo, professor de língua portuguesa e de redação aqui da Help Educação. Se tiver gostado desse vídeo e dos demais também, dê um joinha aí para nos ajudar. Se possível, nos mencione nas suas redes sociais. Eu sou o professor Gabriel Azevedo, Help Educação, aquela ajuda de que você precisa.